Olá, professores. Eu sou Márcia Maranhão. Estou com esse canal no YouTube e, a princípio, estamos trabalhando a Base Nacional Comum Curricular. A semana passada, trabalhamos os objetivos previstos na Base Nacional Comum Curricular. Entre eles, o conhecimento científico, o pensamento crítico, o repertório cultural, a comunicação, cultura digital, trabalhos e projetos de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado. Como eu não aprofundei a questão do projeto de vida, que esse projeto de vida está direcionado ao estudante. Então, hoje, vamos dando continuidade e vamos ver esse projeto de vida no contexto da formação de professores e da proposta pedagógica. Ou seja, todo mundo sabe o que é proposta pedagógica na escola, não é verdade? E eu estou me dirigindo para o diretor, para o coordenador e para professores. Então, a Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional, ela prevê no artigo 43 e no inciso 3, a formação do professor na seguinte maneira: formação de diplomados nas diversas áreas do ensino. Que áreas são essas? As previstas na Base Nacional Comum Curricular são linguagem, matemática e ciências. Então, vamos ver, além do projeto de vida dos estudantes, essa orientação da formação dos professores, que a gente está trabalhando desde a semana passada, neste tema, formação de professores para a educação básica, que eu dizia que engloba a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, hoje, nós vamos ver novos aspectos dessa proposta pedagógica. Falávamos antigamente que a proposta pedagógica é uma intenção da escola. O que é que a escola quer com aqueles alunos, com aquela comunidade, com seus materiais, com suas metodologias, com sua prática pedagógica? A base dá outro direcionamento mais amplo, mais rico, com mais experiência, com mais conteúdo. Vocês viram que o primeiro objetivo da base é o conhecimento científico. Esse conhecimento científico, ele engloba todas as áreas do conhecimento. Eu falava também, semana passada, que esses conhecimentos devem ser os relevantes. O que são relevantes? Que o aluno vai levar para o resto da vida. Como nós estamos em época de pandemia, mais ainda esses relevantes. Por exemplo, se o aluno é do ensino médio, quais são aqueles conhecimentos que são discutidos, pedidos e testados no Enem? Vocês precisam saber que esse Enem, em 2024 a 2025, passará por uma transformação. Então, a gente já tem que pensar que o que é que vão discutir nesse Enem, o que é que vai ser testado nesse Enem. Então, como primeiro ponto, a proposta pedagógica, de acordo com a base, deve se preocupar com a diversidade local. O que seria isso? A diversidade cultural, o público que vocês estão trabalhando, se são crianças, se são jovens, se são alunos do ensino médio, outros, até portadores de deficiências. O público que vocês estão trabalhando. Então, essa diversidade, nós sabemos que o país é um país de diversidade, mesmo numa sala de alunos, não é que a gente chama de iguais, eles não são iguais. Ali já está presente uma diversidade. Tem a diversidade da experiência de vida deles, tem alunos que viajam muito, já tem uma bagagem de conhecimento, tem alunos que vivem fechadinho numa família, aí vai trazer a diversidade da sua família. Então, essa diversidade local, ela tem uma variação muito grande. Não é só a cultural, não é? É a familiar,
de outros conhecimentos científicos, de outros países. Então, o que eu quero dizer é que é uma riqueza de conhecimentos. Até estou lembrando de uma autora chamada Vera Candu, que ela coloca essa questão, que não existe sala de aula homogênea. Eu concordo plenamente com ela, por ter sido professora universitária, e aí realmente é uma diversidade enorme na sala de aula. O segundo aspecto são as condições de aprendizagem. Como é que esse aluno, por exemplo, na pandemia nós vimos que tem alunos que não têm internet, eles não têm computador. Como é que eles vão aprender, né, remotamente? Então, há uma gama de coisas que podemos fazer para que esses alunos aprendam. Então, são as condições, ou seja, que condições são essas que a escola tem para dar a esse aluno? Se são aulas presenciais, como na verdade a gente não pode ter todos os alunos dentro da escola, e faz-se de forma híbrida, como já falamos na vez passada. Então, tem que se pensar quais são essas condições, né? O professor, na hora de preparar o seu material, ele tem que considerar vários aspectos para que essa aprendizagem se dê. A comunicação do professor, se ele vai usar um vídeo, se ele vai usar um cartaz, se ele vai usar um filme para animar essa aprendizagem, não é? Se ele vai, depois de falar, questionar os alunos, perguntar, não é? Pedir para que eles se juntem de dupla ou de equipe para discutir aquele assunto e eles venham a ser arguídos. Então, existem várias formas de se dar aprendizagem. O terceiro é a construção de competências. Então, essas competências, tanto são uma competência de como ele aprende a ler, a escrever, uma cultura make, que agora está dando-se muita ênfase, que é o aprender a fazer. Eles vão aprender a fazer uma horta, se o trabalho é sobre meio ambiente. Eles vão aprender uma cultura make, se vai construir alguma coisa com madeira, com lixa, com pintura. E se são coisas do conhecimento científico, não é uma pesquisa científica, uma leitura, uma escrita. Então, saber fazer é ensinar ao aluno os passos, passo a passo, de como ele faz uma pesquisa científica, por exemplo. Então, a Base Nacional Comum Curricular trabalha muito a questão da pesquisa científica. Antigamente, só trabalhávamos a pesquisa científica na universidade. Hoje está se pensando, desde tenra idade, essa pesquisa científica. O quarto, habilidades do trabalho do professor. Como é que ele vai trabalhar com esses alunos? Ele vai trabalhar só fazendo uma exposição, ele vai trabalhar pedindo para que eles pesquisem, ou ele vai trabalhar através de projetos. Muitas escolas já têm inserido na sua prática a questão de projetos. Eu, um tempo desse, fiz um trabalho para uma instituição religiosa, onde o tema, a intenção da escola, que eu estou chamando o tema de intenção, que a proposta é uma intenção de trabalhar com os alunos, aquele objetivo, aquela forma diferente. O que é que vocês querem conseguir com essas criaturas? Era amorosidade. Eu achei belíssimo. Todos os conteúdos giravam em cima dessa intencionalidade. Era a amorosidade. Então, era o projeto da escola. Como eu falei antes de projeto de vida, eu quero, ao final, tirar uma conclusão. Como os alunos podem fazer o seu projeto de vida em cima dessa fala, em cima dessas orientações sobre proposta pedagógica na base curricular comum curricular. Por que comum? Porque é para escolas públicas e privadas. As metodologias inovadoras. Então, dentro da inovação, que agora é o que mais se fala, em todas as áreas do conhecimento se fala em inovação. E a escola não poderia ficar
por fora, não é? Tanto o regimento da escola como a proposta deve conter conteúdos de inovação. Então, essa inovação pode ser um vídeo, pode ser um post, mas eu pensei em trocas, ou seja, trocas interculturais entre culturas. O aluno do Nordeste com o aluno do Sudeste, o aluno de Olinda com o aluno de Jaboatão e o aluno com interculturalmente com outros países, não é? Culturas de outros países. Ainda nós temos novos ambientes, novos materiais e estratégia de ensino. Então, o ambiente tem que ser diferente, como eu já falei. As estratégias, que são as ações do professor, como é que ele deve agir, a gente também falou. Então, eu pensei na questão da estratégia, fazer um trabalho autoral, que pode ser uma música, pode ser um texto, pode ser uma revista daquela turma, daquela sala, daquele conteúdo que foi trabalhado, a questão cultural, por exemplo, das ciências sociais, tem muita coisa, mas também tem na literatura, mas também tem na matemática. A gente não vê aí as competições matemáticas que os meninos criam. Então, nós estamos numa época de inovação, de criação, de incentivar esses alunos que têm tanta competência. Por quê? Porque lidam com a questão digital, não é? Então, eles buscam, eles vão para o Google, eles têm essa biblioteca mundial nas suas mãos. Outra questão que cabe ao professor é ele se preocupar em ter uma qualidade de trabalho. Então, a proposta coloca a escalabilidade, que é o professor se preocupar com sua formação, não é? Eu estudei, por exemplo, numa cidade na Espanha, chamada Salamanca, e o sistema de avaliação lá, o professor, ele é responsável, ele vai procurar cursos, seminários, e a cada 100 horas ele leva para uma secretaria, que lá é Conselheria de Educação, para carimbar, ou seja, para certificar aquele crescimento profissional dele. Entenderam? Então, isso é de uma fundamental importância, essa questão da escalabilidade, que é o crescimento contínuo desse professor. Depois, nós já falamos de inovação, é a questão de gestão empresarial. O professor é um gestor do seu conhecimento. Ele precisa ter esse conhecimento que ele é o seu próprio gestor. Ele é que vai gerir na sala de aula essa relação professor-aluno, onde ele vai se preocupar com o conhecimento do aluno e com a sua formação profissional. Obrigada.